Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Vou trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus, se encontra em Hebreus, capítulo 11, verso 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 32 diz assim: que mais direi? Fartar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Salomão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, retendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vendo aqui nos nossos irmãos dos dias de Moisés, dos dias de Abraão, fico a imaginar nos dias de hoje, pessoas que chegam a se afastar e a sair da igreja porque acham que as suas vidas têm que ser como a vida dos apóstolos, tem que ser como a vida de homens que se negaram verdadeiramente a si mesmo para servir a Deus. A palavra de Deus que diz que há vários dons e algumas pessoas foram chamadas por Deus para esse sentido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para se negarem, para na vida delas, louvado seja o nome santo do Senhor, ser as nossas vidas hoje aperfeiçoadas. Porque aqui diz que muitos não alcançaram a promessa, partiram porque tinha para eles coisa melhor. Tem pessoas que esperam coisas boas ainda para este mundo. A palavra de Deus diz que o dia de amanhã não pertence às nossas vidas. Nós temos que viver a cada dia como se fosse hoje o arrebatamento, para que pudéssemos, louvado seja o nome santo do Senhor, estarmos todos juntos na glória, louvando o mesmo hino, o mesmo louvor. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos, não é ser igual a ele, mas ele diz: sejai meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para nós sermos imitador, não precisa que nós venhamos viver como viveu os apóstolos, mas a cada dia vivermos como verdadeiramente temos que vivermos separados deste mundo, não nos conformando, como diz a palavra de Deus, com as coisas deste mundo, não se dando aos deleites da carne, aos deleites que a vida nos fornece, nos providencia. Porque a gente vê a vida como viveu Abraão, a gente vê a vida como viveu Isaac, foram uma vida de testemunho, foram uma vida
em que mostravam os seus afazeres, eram homens de família, homens de casa, homens dedicados ao campo, dedicados aos seus afazeres, mas homens que se deleitavam em confiar e acreditar no Deus vivo, como Jó, por exemplo. Jó era um dos homens verdadeiramente que a vida dele não se encontrava nos bens que ele tinha, mas sim na riqueza que ele tinha no céu, que era o Senhor da glória. Ele não se preocupava com as suas riquezas, sua riqueza era Deus. Então, é uma vida que nós temos que levarmos na presença de Deus, de adoração a Ele, termos a certeza que quando partirmos daqui nós estaremos com Ele na glória. Não vamos querer fazer como muitas pessoas que deixaram a casa de Deus, deixaram a obra de Deus, porque se achavam que tinham que ser como os apóstolos, tinham que viver uma vida como a dos apóstolos. Mas não, cada um foi chamado por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, para uma determinada função, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela mostra em termos dos eunucos, por exemplo, aleluias, que diz a palavra de Deus que teve eunucos na palavra de Deus, que eles verdadeiramente eram 3 tipos de eunucos, que um nasceu eunuco, castrados, louvado seja o nome santo do Senhor. Outros se fizeram eunucos, e outros, louvado seja o nome santo do Senhor, se fizeram eunucos pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde a palavra de Deus, ela é bastante clara e eficaz. Aqui em Mateus diz assim no capítulo 19, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que os receba. No capítulo 9 de Romanos, Paulo diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor a meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Jesus Cristo, ele dá um exemplo em relação quando ele está com os discípulos, com os apóstolos, e alguém chega e diz: mestre, está lá fora tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. O que ele diz? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ele diz isso? Porque como Deus, todos nós somos irmãos dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz que por meio de Cristo nós passemos a sermos filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos uma convicção de que Jó ele dizia o seguinte, lá em Jó 31, versículo 1, diz assim: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? A gente vai ver que José, lá no capítulo 39, no verso 12 de Gênesis, ele deixou as vestes dele na mão da mulher de Potifar. Ele correu, ele fugiu. Então nós temos as nossas escolhas. Porque Jesus diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O mundo nos odeia, porque nós não somos dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Buscamos a cada dia uma forma, uma maneira
de estarmos perante a vontade de Deus, abandonando o mal, abandonando as coisas que não convêm a Deus. A palavra fala dos 10 mandamentos, mas que se a gente falhar num deles, falhou em todos. Mas Jesus Cristo deixa 2 bem claro, que também se encontra nos 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante ao primeiro, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós passamos a nos amar, aí é que nós vamos amar o nosso próximo. Porque primeiro vem o amor de Deus ao nosso coração, porque Ele nos amou primeiro. Quando esse amor nos inunda o nosso coração, nós amamos a Deus e passamos a amar ao nosso próximo. Quando nós fazemos exceção de pessoas ou julgamos alguém, nós estamos o quê? Pecando também contra Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tem pessoas que tiveram o dom, que tiveram o privilégio de se negar a si mesmo. Aquele que se nega a si mesmo, ele não tem família, ele não tem ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor, a quem ele possa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se escorar ou algo desse tipo, a vontade dele é somente levar o evangelho, é somente pregar a palavra de Deus. Ele passa por prisões, passe por aflições de ser judiado, maltratado, perseguido, porque a gente vê ainda em vários lugares do mundo pessoas que vivem 24 horas para Deus. Mas há pessoas que vivem como viveu Abraão, mostrando sua fé, mostrando as suas obras, mostrando o seu amor para com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, dando exemplo como Isaac, que até no momento em que o povo não prosperava, no meio de uma seca, ele procurava cavar poços e ali ele frutificava, onde estava no meio do povo que não frutificava. Então, se louvado seja o nome santo do Senhor, temos que buscar cada dia, cada momento, cada instante, qual é a função nossa como cristão e como ser humano aqui na face da terra, para sermos exemplos de Deus, para sermos testemunho de Deus, porque há várias formas de dar testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. A gente vê quando Jesus estava com Marta e Maria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Marta, apavorada em servir o povo, e foi reclamar de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo disse? Maria escolheu a melhor parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma só poderia fazer aquele serviço da cozinha, mas a Maria escolheu a maior parte, que ali não seria tirada dela de jeito nenhum, que era a palavra de Deus, era o conhecimento que nós temos que buscar, que a palavra de Deus diz: eis que o meu povo peca por não conhecerem as Escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por meio da palavra de Deus que nós somos limpos, que nós somos purificados, que nós entendemos e compreendemos a cada dia como devemos vivermos, dando testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes alguém lá fora, só em olhar para as nossas vidas, nos reconhece como homens e como mulheres de Deus, como foi o caso de Estevão. Sunamita diz: eis que vejo que este homem é um grande homem de Deus. Só em ela olhar para ele, só em ver a forma de ele estar passando por ali, ela viu que ele era um homem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que sermos testemunho e buscarmos em Deus como devemos viver perante a presença de Deus, porque assim como há a situação desses 3 tipos de eunuco, louvado seja o nome santo do Senhor, há uma convivência de vida por cada homem, por cada mulher. Nós temos famílias, nós temos filhos
Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo disse que o casado, ele vive em agradar a mulher em como agradar o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus nos mostra que temos que sermos, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, testemunhos em tudo, mas o primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. Buscai primeiro, diz a palavra de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Quem é o reino dos céus é o nosso Pai, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Quem é a sua justiça? A sua palavra, que nos limpa cada dia, que nos conduz pela vereda da justiça de Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que devemos procurarmos compreender, porque nem todos foram chamados, aleluia, para passar pelo que passou os apóstolos, para se dedicar 24 horas numa vida de, aleluias, oração e sacrifício da carne. Mas nós temos o tempo inteiro para estarmos adorando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor pela nossa sinceridade, pelo nosso amor e certeza da existência de que o Deus que foi, aleluia, com cada um homem desse, que deram as suas vidas para que hoje nós tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus, também pudesse nós anunciar esse evangelho, anunciar esses homens que deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos sermos, aleluias, seguidores, discípulos de cada um deles que fizeram a sua parte, para que eu e você tivéssemos hoje o conhecimento das Escrituras e buscássemos o amor de Deus para andarmos em sinceridade e amor para com Ele e para com o nosso próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenham uma boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para com todos. Em nome de Jesus, amém.